E nesta manhã, a despeito do nosso tema anual, eu quero conversar um pouco. No domingo passado, eu falei sobre unidade. E hoje eu quero pensar um pouco sobre a comunhão. E eu quero fazer aqui o tema da nossa reflexão nesta manhã hoje, o tempo de viver a comunhão. Hoje, o tempo de viver a comunhão. Até porque amanhã não chegará. E eu quero ler um texto que, de certa forma, nos dá o fundamento para este pensamento, que está no livro de Tiago. Abra comigo a sua Bíblia. A nossa irmã Clô já está em casa, irmãos, já teve a alta do hospital. Pode receber visita em casa, né, Milena? Pode receber visita em casa, então é tempo de comunhão, irmãos. Vamos visitar os nossos irmãos. Eu amo fazer isso. Eu descobri algo, irmãos, nesta uma semana, quer dizer, esses 5 dias praticamente que eu fiquei fora daqui, eu descobri uma coisa que eu já tinha descoberto há muito tempo, mas veio trazer mais ênfase. É que fazer visitas, pregar, estudar, é que me descansa. Tiago 4, 13 a 17. Mas vamos lá, vamos ler. Diz assim a palavra do Senhor. Agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para tal cidade, ou para cidade tal, e lá passaremos um ano, e faremos negócios, e teremos lucros. Vocês não sabem o que acontecerá amanhã. O que é a vida de vocês? Vocês não passam de neblina, que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer, se Deus quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vocês se orgulham das suas arrogantes pretensões. Todo orgulho semelhante a esse é mau. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Obrigado, Deus, pela tua palavra. Fale conosco pela tua infinita misericórdia e que o teu doce e santo Espírito possa aplicar essas palavras em nossos corações e nos ajudar a viver segundo elas. Em nome de Jesus. Amém. Amados, eu quero começar nesta manhã. Para a nossa reflexão, eu quero começar com um questionamento. E o questionamento é o seguinte: se você soubesse que tem apenas alguns dias para viver, se você soubesse que tem apenas alguns dias para viver, o que mudaria em você nesses dias quanto à comunhão com seus irmãos na fé, com seus familiares, com seus amigos e inimigos? O que mudaria se você soubesse que tem simplesmente alguns dias para viver? E a partir deste questionamento, eu quero refletir algumas lições desse texto que nós acabamos de ler e enquadrá-los na necessidade de uma vida intencional de comunhão. Porque tudo faz sentido quando para nós o que vamos fazer se torna um propósito de vida. Tudo fica ainda melhor quando o que estamos fazendo se torna um propósito de vida.
Porque fazer qualquer coisa sem propósito, nós fazemos de qualquer jeito, de qualquer maneira, porque nós não temos um fim naquilo. Por isso que muita gente vive uma vida cristã totalmente divorciada do compromisso, porque não há propósito nela. Se a vida cristã fosse uma vida com propósito, ou se fosse o propósito da pessoa, talvez vivesse melhor. A bem da verdade é que Tiago, no capítulo 4, do versículo 13 ao versículo 17, Tiago faz um grande retrato. E o retrato de Tiago pode ser resumido em duas palavras: incerteza e brevidade. Incerteza e brevidade da vida é aquilo que Tiago, de forma límpida, ele apresenta para nós nesses versículos. Incertezas quanto aos nossos planos e incertezas quanto aos nossos dias. Incertezas para nos dizer que os nossos planos, eles são incertos a partir do momento em que nós não temos o domínio do dia do amanhã. Nós não temos o domínio sequer das nossas próprias vidas no dia do hoje, que será, ou quiçá, o dia do amanhã. O nosso amanhã, segundo Tiago, não nos é permitido descrever com precisão. Não temos domínio sobre ele. O tempo oportuno para nós, para as mudanças que são necessárias na nossa vida, é o hoje, é o agora, e se Deus quiser. Por isso ele começa dizendo: vocês que dizem amanhã faremos isso, faremos aquele outro, ele simplesmente vai dizer: vocês não sabem o que vai acontecer amanhã. Ou seja, é incerto amanhã. Por isso viva hoje, como se hoje fosse sim o dia pelo qual o Senhor marcara um encontro com você ou comigo. Por isso viva hoje com intencionalidade. Viva hoje com todas as verdades reservadas para o dia de hoje. Viva hoje com todas as privações do dia de hoje. Viva hoje com toda a honestidade do dia de hoje. Viva hoje para a glória de Deus. Viva hoje para a comunhão. Viva hoje para que você se realize. Viva hoje. Não queira começar a viver a unidade, a comunhão e a lealdade no amanhã, talvez com o pressuposto de que o amanhã eu me prepararei bem para começar a viver estes propósitos. Quem sabe o amanhã para você não está escrito. E aí, perdemos a oportunidade de viver o hoje, perdemos a oportunidade de viver a plenitude de hoje e nos enclausuramos na ociosidade do amanhã que não chega e gera em nós tanta ansiedade. O que torna a nossa vida especial e o que torna o nosso hoje como o tempo oportuno é saber e aceitar que Deus nos criou e Ele tem um plano para cada um de nós. E neste plano, cada dia é o dia que Ele fez para nós sermos felizes. Até porque Ele fez para a sua glória. Diz o salmista: este é o dia que fez o Senhor, alegremo-nos nele. Irmãos, Provérbios capítulo 16 e o versículo 4 vai dizer: o Senhor fez tudo com um propósito. Tudo inclui você e eu. Deus fez tudo com um propósito, inclusive o dia de hoje, para nós vivermos a comunhão um com o outro, para que o nome do Senhor seja glorificado,
para que a fé de cada um seja edificada, para que a nossa fé seja crescida, para que a nossa comunhão ela seja verdadeiramente fortalecida. Até os ímpios, diz o Senhor, foi feito para o dia do castigo. Tudo feito com propósito. Por isso, não olhe para o seu dia de hoje e acha que ele está sendo simplesmente um dia divorciado de todo o propósito de Deus para a sua vida. Não! O seu dia de hoje é um dia com propósito do Senhor, e vou lhe dizer mais, é um dia pelo qual o Senhor Deus estabelece para você viver a comunhão com a sua igreja, comunhão com o seu pastor, comunhão com os seus líderes, comunhão com a sua família, comunhão com os seus amigos, comunhão, meu irmão. E perder a oportunidade de viver em comunhão é perder a oportunidade de celebrar a vida que nós temos no Senhor Jesus. Sabe por quê? 2 grandes eventos acontecem em nossa vida, e nesse decorrer do tempo nós precisamos prestar atenção. 2 grandes eventos acontecem na nossa vida na terra. Primeiro deles, a alegria que nós temos com o nascimento. A alegria do nascer. Há uma alegria exponencial quando há um nascimento, e há uma tristeza colossal quando há uma morte. E o que vamos fazer neste intervalo do nascimento, da alegria do nascer e na tristeza do morrer? É isto que nós chamamos de vida. Este intervalo é que Deus nos permite viver a unidade, viver a comunhão, viver a lealdade, sermos um. A minha pergunta é, nesse meio tempo, que a propósito é um minúsculo nele, porque nós já começamos a morrer após o nosso nascimento. Nesse tempo minúsculo que nós temos, o que nós vamos fazer sobre a comunhão? O que nós devemos fazer? Nós não podemos escolher, ou nós não escolhemos o dia do nosso nascimento, nem escolhemos o dia da nossa morte. Mas há algo que nós podemos escolher no decurso da nossa vida, é escolher a forma que nós vamos viver. Como nós vamos viver? É isso que Tiago vai dizer. E, em vez disso, vocês poderiam dizer ao Senhor: seja feita a tua vontade. Esta é a prerrogativa de nós vivermos segundo a vontade de Deus. E para vivermos nessa terra com uma vida que é única e é breve, segundo o pensamento de Tiago, é mistério. Nós temos um propósito pelo qual viver, mas um propósito que tenha relevância na eternidade, não um propósito que tenha relevância só na terra e que depois da morte acaba e ponto final, mas um propósito sim. E eu vou lhe dizer que a comunhão é uma opção que parece válida e que reflete a obediência. Haja vista o que João vai escrever na primeira carta, no capítulo 1, versículos 6 e 7, ele vai dizer: se afirmamos que temos comunhão com Ele, ou seja, se nós dizemos que temos comunhão com Deus, mas andamos nas trevas, e repara, ele vai dizer agora o que é nós que dizemos estar em comunhão com Deus, o que é estar a andar nas trevas, ainda que dizemos estar em comunhão com Deus. Mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como Ele na luz está, ou como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica do todo pecado. O que João está querendo dizer para nós, irmãos, é que a falta de comunhão um com os outros nos faz andar nas trevas. Ele diz: se porém andarmos na luz, entenda, se verdadeiramente nós estamos na luz como Ele está na luz, nós temos comunhão um com o outro. Então a ausência de comunhão com o outro pressupõe andar em trevas, escuridão. O que nós podemos concluir é que o nível da nossa comunhão com Deus, querendo ou não, está relacionado intrinsecamente ao nível do nosso relacionamento e comunhão com a igreja. Ou seja,
Se você tem comunhão com a igreja, pode ter comunhão com Deus. Mas se você não tem comunhão com a igreja, a sua comunhão com Deus pode estar abalada. Pense nisso. E se realmente você tivesse alguns dias para viver, como os viveria? Com a sua família, com a sua igreja, com seus vizinhos, com seus amigos, com seus inimigos? Se de fato você tivesse alguns dias para viver. Irmãos, há um psicanalista chamado David Zarin. Ele escreveu em 1997 algo que nos faz pensar. Ele diz que todo ser humano é gregário por natureza, existindo em função dos seus relacionamentos. Já dizia o filósofo que todo ser humano é gregário, ou seja, ele depende do outro para relacionamento, para se afirmar enquanto ser humano. E esse psicanalista está dizendo algo parecido, que a nossa existência, ela é definida em função dos nossos relacionamentos. Agora, repara, quando eu falo em comunhão, eu falo em relacionamento. E se nós estamos na luz, que pressupõe estar em relacionamento, em comunhão com a igreja e com Deus, a falta desse relacionamento, que consequentemente me faz andar nas trevas, configura que tipo de relacionamento que eu tenho com o outro. Na verdade, configura que tipo de pessoa eu sou. O que nós precisamos entender é que viver em comunhão é uma atitude, não sentimento. É uma atitude que precisa ser feita ou ser exercida intencionalmente. E eu quero falar aqui sobre algumas coisas, como nós precisamos, ou que nós precisamos ter em nossa vida, para vivermos uma vida intencional de comunhão. Primeiro, valorize o seu bem mais precioso. Qual é o seu bem mais precioso? O tempo. Para viver em comunhão, valorize o seu tempo como primeiro. Comece valorizando o seu tempo, derrotando a crise de algum dia. Algum dia farei isso, algum dia visitarei meu irmão, algum dia participarei em comunhão com a minha igreja. Evite, comece derrubando a crise de algum dia, porque algum dia pode não chegar, e se esse algum dia não chegar, eu e você vamos estar em falha com a nossa comunhão diante de Deus e com a nossa igreja. Só que João já nos alertou que a falta de comunhão pode ser um reflexo da escuridão. Repara, 1 Samuel, capítulo 17, versículo 33. Porém Saul disse a Davi: você não poderá ir contra esse filisteu para lutar, para vencer. Você é ainda jovem, e ele é um grande guerreiro desde a sua mocidade. Sabe que, em outras palavras, Saul estava dizendo para Davi: Davi, quem sabe um dia você poderá lutar contra este gigante. Quem sabe um dia. Só que Davi começa lutando, ou na verdade quebrando um grande paradigma. Enquanto eu estou na oportunidade do tempo que Deus me concede, Ele vai me dar arma suficiente para viver esse tempo e vencer esse tempo, porque se Deus comigo for, eu irei.
Se Deus comigo está, eu irei. Não importa a idade, não importa aonde você esteja. Saul parou, olhou para Davi: você é muito jovenzinho ainda. Aquele homem é um guerreiro. Mas Davi derrotou aquele gigante. Sabe por quê? Porque ele quebrou a crise de algum dia. Ele valorizou o tempo. Ele não permitiu que a sua vida fosse gasta simplesmente em perder tempo. Repara algo bastante importante, meu irmão. A comunhão é uma questão de importância e de relevância para o cristão. O cristão não pode perder tempo em coisas ínfimas. O cristão não pode perder tempo em coisas efêmeras e negligenciar a comunhão, que é algo de tão importante, que é algo maior do que nós. A comunhão é algo maior do que o cristão, porque é algo que Deus institui. Repara, nós não podemos deixar para um dia. A comunhão é algo que nós somos chamados a viver hoje. Precisamos nos posicionar hoje. Invista tempo hoje. Cultive comunhão hoje. Ligue para o seu irmão. Se invista na vida do seu irmão. Procure saber do seu irmão. Crie o hábito de se importar com a vida do seu irmão, para orar, para crescer. Em Cristo, nós somos um corpo. Só um corpo. E todos nós somos membros desse corpo. E todos nós importantes da mesma forma. Nenhum de nós tem importância mais do que o outro no corpo. Todos nós temos importância de igual forma neste corpo cuja cabeça é Cristo. Então, nós devemos nos relacionar para a nossa sobrevivência. Repara o que o psicanalista ensinou para nós aqui nesta manhã. É que o homem, enquanto ser gregário, ele precisa de relacionamento com o outro para a sua sobrevivência. E comunhão para a igreja é a forma de sobrevivência. Porque Deus age onde há comunhão e não há divisão. Deus não age no meio de divisão. Ele age onde há comunhão. Se andarmos intencionalmente em comunhão, meu irmão, algo divino acontece. Sabe o que acontece quando nós andamos em comunhão? João 17, 23, ele diz assim: eu neles e tu em mim. É isso que acontece quando a igreja anda em comunhão. É nós nele e ele em Deus. É nós em Cristo, o cabeça da igreja, e Cristo em Deus. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Irmãos, olha só o resultado perfeito da comunhão. Nós precisamos da comunhão para estarmos em Deus, porque é na comunhão que o eu se transforma em nós. Porque na divisão, o eu, sou eu, sou eu, sou eu. Mas o propósito de Deus é que a igreja seja nós, vivamos nós, e o nós só é visto em comunhão. Por isso a igreja primitiva crescia, porque eles entendiam que o eu precisava dar lugar a nós. E a Bíblia diz que a cada dia o Senhor aumentava o número daqueles que eram salvos. O Senhor aumentava, porque eles eram um. É o Senhor que aumenta quando eles são um. Sabe por quê? Porque quando nós somos um, e é nós nele, ele em Deus. Intensifique seu relacionamento com Deus e descubra a importância que Deus dá à comunhão. Repara o que Deus fala da comunhão, João 13, 34 a 35. Jesus diz: um novo mandamento vos dou.
Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu amei a vós, que também vos ameis, que também uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Quando a igreja vive em comunhão, os outros saberão que nós somos discípulos de Deus. Mas enquanto cada parte do corpo se interessa pela sua parte, o mundo desejará conhecer Deus, não conhecerá, e a culpa é nossa. Não desperdice seu tempo procurando razão para a comunhão. Viva a comunhão pelo simples fato dela ser importante para Deus. Ah, não, eu vou ter comunhão com a Rebeca porque ela gosta de mim. A Rebeca me ama. Vou ter comunhão com a Rebeca, não gosta de mim. Paremos com isso. A comunhão é atitude. E a razão dela é que ela é importante para Deus. É só por causa disso que nós vivemos em comunhão. Ela é importante para Deus. Eu não preciso viver em comunhão porque o irmão me responde a mesma moeda. Se eu sou de Cristo, o que importa para Cristo precisa importar para mim. Se é, nós precisamos. Agostinho vai dizer algo bastante importante. Se vivemos bem, os tempos também serão bons. Como somos, esses são os tempos. Repara que nessa frase há uma intencionalidade que João já houvera retratado aqui para nós no capítulo 13. E Agostinho de Hipona vai dizer algo exatamente igual. Nós somos o reflexo do tempo. Se nós vivemos bem, o tempo será bons. Mas se nós não vivemos em comunhão, vamos ter problema para sobreviver. Não nós aqui, mas nós. Vivamos em comunhão. Segundo, primeiro, valorize o seu bem mais especial, seu tempo. Valorize seu tempo. Segundo, tenha certeza de que você está ligado a Cristo. Para viver em comunhão, tenha certeza de que você está ligado em Cristo. Precisamos estar conectados à verdadeira fonte. João 15,5 vai dizer: eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Irmãos, quer viver em comunhão? Quer viver em unidade? Quer viver a lealdade? Quer ser um neste ano? Primeiro, esteja em Cristo. Porque se não estiver em Cristo, não conseguirá ser isto aqui. Se nós não estivermos em Cristo, por isso que com Cristo não há mistura. Por isso ele diz, com Cristo é sim, sim, não, não. E o que ultrapassar disso vem do maligno. Se nós não nos posicionarmos ou Cristo ou Mamó, ou Cristo ou trevas, ou Cristo ou morte, se nós tentarmos cochear em dois caminhos em toda a vida, nós podemos ter grandes problemas, porque jamais conseguiremos agradar a este Cristo. Porque próprio o Mateus vai dizer, é impossível agradar a dois senhores. É impossível agradar a dois senhores. A um você vai dar amor, a outro você vai dar desprezo. É um só Senhor. Ele é um só Senhor. Quando nós andamos por dois caminhos, nós não vamos ser fiéis com nenhum dos dois. Nenhum dos dois nós vamos ser fiel. Então, repara, certifique-se que você está ligado a Cristo. Certifique-se que eu estou ligado a Cristo, porque se não estivermos ligados em Cristo, nada poderemos fazer que o agrade. Podemos fazer para agradar o homem. Podemos fazer para arrancar aplauso do homem.
Podemos fazer para ser reconhecido pelos homens. Podemos fazer para termos nosso nome na galeria dos homens. Podemos fazer para que os homens nos reconheçam. Mas agora, fazer para que Cristo nos reconheçam só se estivermos nele. Somente nele. Estamos firmados em Cristo. A nossa missão é cooperar com o reino de Cristo. Este é um sinal. Nós somos cooperadores, diz Paulo em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 1. Nós somos cooperadores e por isso nós não podemos receber em vão a graça de Deus. Porque nós somos cooperadores de Cristo. Nós não podemos receber em vão a graça de Deus. Nós não podemos fazer de barganha a graça de Deus. Viver uma vida totalmente divorciada com os princípios da graça. Estando ou achando estar debaixo dela. O que nós precisamos, meus irmãos, minha irmã, é que viver em Cristo é cooperar para que o reino de Cristo cresça. Por isso nós precisamos nos envolver para que o reino de Cristo cresça, que a igreja de Cristo cresça, nos envolver com a evangelização da cidade, nos envolver com o discipulado da cidade, nos envolver com a comunhão com a igreja, nos envolver com a unidade da igreja, nos envolver com a lealdade para com a liderança da igreja, nos envolver com a unidade da igreja, que sejamos um. Isto é a unidade da igreja, isto é o reino de Cristo. Isso que importa para Cristo. Estar em Cristo nos impulsiona a uma vida congregacional, ativa e intencional. Já diz apóstolo Paulo, ou diz apóstolo João, ou Atos capítulo 2, versículo 44, em diante vai dizer, e os que cresciam, ou que os que criam, mantinham-se unidos. Olha só, a igreja primitiva, ela tinha esse lema, aqueles que criam, mantinham-se unidos, tinham tudo em comum, vendendo as suas propriedades e bens, distribuía cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Agora percebe isso aqui, comunhão, partiam pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia do povo. Meu irmão, a unidade da igreja faz com que ela caia na simpatia do povo. A comunhão da igreja faz com que ela caia na simpatia do povo. E o Senhor, olha só, além de cair na simpatia do povo, percebe o que o Senhor faz no meio da igreja que vive em comunhão. E o Senhor lhe acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. O agir do Senhor acontecia no meio da igreja, acrescentando os números daqueles que iam sendo salvos. Ah, Deus, que coisa prazerosa é viver a comunhão do Senhor. Terceiro, primeiro, valorize seu tempo. Segundo, certifique-se se está ligado em Cristo. Terceiro, viva para a grandeza e não para a mediocridade. Vai entender já. Romanos capítulo 12, verso 10 vai dizer, dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros do que a vocês. Isto é viver para a grandeza e não para a mediocridade. Viver para a mediocridade é viver para dar honra a si mesmo. Viver para a grandeza é dar honra aos outros. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo, dedicam-se uns aos outros com amor fraterno e prefiram dar honra aos outros e não a si mesmo. Meu irmão, essa é a premissa para nós andarmos em verdadeira comunhão. Não sermos advogados de causa própria, mas orar aos outros. Alguém escreveu, e algo bastante sério, sementes de grandeza só crescem saudáveis quando o terreno é servir. Quando o terreno é servir. Agora repara o que Paulo vai escrever aos irmãos em Gálatas capítulo 5, versículo 13. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar acaso à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Obrigado, irmão. Não viva para a mediocridade, sendo escravo do vosso próprio desejo e vontade. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo para nós. Sirvam uns aos outros em amor, mediante amor. Não seja escravo da vontade da carne. Meu irmão,
Paremos de reclamar da nossa vida. Aproveitemos as oportunidades para viver a comunhão. E não espere que os outros cheguem a você. Não espere simplesmente o louvor e elogio dos outros a você. Vá você saber o dos outros. Quero abrir um parênteses aqui. Eu fui fazer uma visita na semana que me antecedeu a minha saída. Fiquei muito triste. Quando eu chego para visitar a irmã, se alegrou, oramos com a irmã. Ela falou: ô pastor, achei meio estranho mesmo a sua demora de vir aqui, porque eu sei que o senhor gosta de visitar, e eu tive em contato com alguns irmãos da igreja, falei que eu estava doente e pedi para avisar para o senhor. Ninguém me avisou. Obrigado, meu irmão. Ninguém me avisou. Meu irmão, visite os irmãos que estão doentes. Vamos nos condoer com a necessidade do outro. Viver em comunhão. Ligue para o irmão. Ou se você não quer fazer isso, me avise. Principalmente quando você é pedido para me avisar. Paremos de murmurar. Porque a murmuração pode custar-nos uma vida longe do nosso Deus. Meu irmão, sabe o que a Bíblia nos recomenda? A Bíblia nos recomenda, Colossenses capítulo 3, verso 16. Habite ricamente em vocês a palavra de Deus. No nosso meio precisa habitar a palavra de Deus. E não outras coisas. Palavra de Deus. A grandeza é refletida pela forma humilde de nós vivermos. E honesta de nós vivermos. Porque, meu irmão, a humildade, já diria o pensador, a humildade é o fundamento de todas as outras virtudes. Portanto, na alma em que essa virtude não existe, ou seja, na alma em que não há humildade, não pode haver nenhuma outra virtude, excepto a mera aparência. Excepto a mera aparência. Quarta e última. Não esqueça. Primeira, valorize seu tempo. Use seu tempo para promover a comunhão. Não perca tempo fazendo outras coisas. Segundo, certifique se você está em Cristo. Terceiro, viva para a grandeza, não para a mediocridade. Quarto e último, tire as sujeiras da sua pista ou da pista da sua vida. Tire todas as sujeiras, intencionalmente. Provérbios capítulo 28, versículo 13, vai dizer: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Provérbios 28, 13. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcança misericórdia. Aqui está diferente. Tá bom. Deus perdoa os nossos pecados, as nossas falhas. Ele está pronto para nos perdoar. E Ele nos dá o poder para recomeçar. Por isso, recomece. Sempre é a oportunidade de recomeçar. Eu estava falando nesta manhã para os alunos do ABC doutrinário. 3 consequências do pecado na nossa vida: a morte física,
a morte espiritual e a morte eterna. A uma delas, nós temos uma possibilidade de mudar. Uma é inevitável. A morte física é inevitável, todos nós havemos de morrer. Agora, a morte espiritual, ela é reversível. Se nós mudarmos, se nós arrependermos e deixarmos os nossos pecados, nós podemos caminhar com Jesus. Ele nos dá poder para recomeçar. Por isso não fale, irmãos, daquilo que Deus já te perdoou, ou que você já se perdoou, ou que você já perdoou o outro, ou que o outro já te perdoou. Não fale aos outros das ofensas que te causaram. Não vive remoendo ofensas, porque se torna sujeira na sua vida, e você não se levanta de lá. Você vai viver sempre olhando para aquilo. Pode ser que a pessoa que te ofendeu nunca mais se lembrará. E você remoendo aquilo. Larga isso. Se já perdoou, deixa para lá. Meu irmão, minha irmã, não permita que a ofensa fique entre você e seu irmão, porque isso te afastará de Deus. Não permita que a ofensa se coloque entre você e seu irmão, ou prejudique a comunhão de vocês, porque isso poderá te afastar de Deus. Se perdoarmos a uma pessoa, então a questão não deve ser espalhada para os outros mais. Acabou-se. Com exceção, se precisar de uma ajuda pastoral em sigilo, é a pessoa que está aqui para te ajudar. Mas passando disso, Paulo nos orienta em Efésios capítulo 4, e o versículo 32, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-vos mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. A proposta do apóstolo Paulo é que nós alteremos o nosso comportamento para com o nosso irmão, para viver em comunhão. Para que nós vivamos em comunhão, o nosso comportamento precisa ser alterado. Não estamos verdadeiramente arrependidos até que nós façamos isso. Enquanto o nosso comportamento em relação ao nosso irmão não muda, nós não estamos arrependidos. Isso pode ser grave. E não arrepender, não mudar o nosso comportamento, enfraquece a nossa comunhão, cria brecha e divide. Por isso, meu irmão, tire tudo aquilo que possa estar impedindo você de viver uma comunhão com tudo e com todos que são salvos em Cristo Jesus, porque é o sangue de Jesus que nos possibilita a comunhão. Mas, se eu e você estamos debaixo do sangue de Jesus, não existe como viver sem comunhão. Então, se está faltando comunhão, é porque falta o sangue de Jesus. Que nós possamos entender esta verdade. Não queira razão para si. A despeito de vangloriar-se em razão, apóstolo Paulo nos orienta: dê honra ao outro. Ao professor Bourdieu, um filósofo francês, ele escreve algo bastante importante para nós. Ele escreve o seguinte: os circuitos da consagração social
serão mais eficazes quanto maior a distância do objeto da sua consagração. Sabe o que ele quer dizer com isso? Aí você pode dizer para mim, pastor, eu entendi tudo. O que ele está querendo dizer é: cuidado com elogios próprios em a sua própria pessoa, em detrimento de você se humilhar e buscar a comunhão com seu irmão. A razão é minha. Sabe o que ele está querendo dizer aqui? Os circuitos, sabe? A funcionalidade da consagração ou da elevação, da razão social. As pessoas reconhecer você. Todos os circuitos, ele é mais eficaz quanto o quê? Quanto maior a maior distância social do objeto da consagração. Por exemplo, se eu escrevo um livro, e irei escrever, se Deus assim me der graça, e se for da sua vontade, mas os rascunhos já estão. Se eu escrever um livro e vier minha mãe, se vier um amigo meu, um grande amigo meu, chegar para mim, e vier uma pessoa que não me conhece, nunca me viu, chegar para mim e dizer: bom trabalho, que trabalho honesto, foi honesto com a literatura, muito bom trabalho, parabéns pelo seu trabalho. Qual desses 3 elogios, na concepção de Bulgers, é mais eficiente? Da pessoa que eu não conheço, porque é o que está mais distante simplesmente do objeto da consagração, que é o livro, que é meu. Então, nesse pressuposto, qual é o elogio mais prejudicial para o objeto da consagração? Nesse caso, o meu. Então, quando eu falo de mim, é o elogio mais prejudicial que eu tenho. É isso que ele está querendo dizer. Então, meu irmão, não fale de si, fale dos outros. Dê razão ao outro. Dê razão, viva a comunhão com o seu irmão. Isto é filosofia, isto é vida. Meu irmão, o que nós precisamos é entender que os nossos dias estão voando. O salmista, ele vai falar isso no Salmo 90 e verso 10. Nós voamos e tudo passa rapidamente. Então nós precisamos viver a unidade, a comunhão e a lealdade para com Deus, para com a sua igreja. 2 Coríntios, capítulo 13, e o versículo 11, diz assim: sem mais, terminei. Sem mais, irmãos, despeço-me de vocês. Procurem aperfeiçoar-se, exortem-se mutuamente, tenham um só pensamento, vivam em paz, e o Deus de amor e paz estará com vocês. Baixe sua cabeça, eu quero orar com você. Obrigado, Jesus, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom. As tuas misericórdias não têm fim. Por isso, nesta manhã, eu peço que o Senhor nos ajude. Sim, nos ajude, ó Deus, a valorizar o nosso bem maior, o nosso tempo, para vivermos uma comunhão intencional. Nos ajude, Senhor, a verificarmos todos os dias a nossa ligação a Cristo.
a ponderar todos os dias a nossa maneira de viver com Cristo. Nos ajude a viver para a grandeza, Senhor, e não para a mediocridade. Dedicando, Senhor, preferindo dar honra aos outros e não a nós mesmos. Nos ajude, Senhor Deus, a tirar todas as sujeiras da nossa vida. Tudo aquilo que nos impede de viver uma comunhão intencional e genuína com o nosso irmão, com o Senhor, com a Tua palavra, com a Tua igreja, com a nossa família, com os nossos familiares. Eu peço perdão, Senhor, nesta manhã, que o Senhor nos ajude e aplique essas verdades em nossas vidas. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Irmãos, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor possa se revelar misericordioso dia após dia na sua vida. Ficamos de pé, vamos orar. Aos nossos visitantes, foi um prazer ter a vossa presença aqui. Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Dê uma semana de paz e graça na sua presença. Pai, obrigado. Agora que vamos, Senhor, ir às nossas casas, o Senhor possa continuar, Senhor, nos guardando, levando-nos em paz, nos dando uma tarde, Senhor, de tranquilidade e paz, um almoço abençoado na Tua presença. Nós entregamos os nossos visitantes em Tuas mãos, que o Senhor possa guardá-los, abençoá-los, e a Tua igreja como um todo. Senhor, com os nossos irmãos que estão de viagem, o Senhor possa estar guardando e trazendo aqueles que já estão de retorno, e ainda concedendo descanso àqueles que ainda estarão em descanso, de maneira que, ó Pai, possam gozar da Tua paz. Seja conosco, em nome de Jesus nós oramos, que o amor de Deus o Pai, que a graça de Jesus Cristo, seu amado Filho, que a comunhão e doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja conosco e em nós, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe.